O HCTR11 voltou para o radar do mercado depois de cair para a faixa dos R$ 16,72, praticamente nas mínimas históricas. E isso naturalmente chama atenção, porque estamos falando de um fundo que já negociou acima de R$ 100 lá atrás. Antes de toda a crise do setor high yield e da deterioração de vários ativos da carteira, hoje o cenário é completamente diferente. O mercado precifica um nível de desconfiança muito grande, mas ao mesmo tempo começa a surgir aquela pergunta clássica: será que o mercado exagerou na queda? Ou o risco continua alto demais? Para entender o momento atual do HCTR11, primeiro precisa lembrar qual é a proposta desse fundo. O Hectare sempre foi um fundo high yield, ou seja, focado em operações mais arriscadas, buscando retorno acima da média. Diferente de fundos mais conservadores, que compram CRIs de grandes incorporadoras ou operações mais seguras, o HCTR11 entrou forte em multipropriedade, loteamentos, condotéis, resorts e projetos mais complexos. Isso trouxe dividendos enormes no passado, mas também trouxe problemas quando parte dessas operações começou a enfrentar inadimplência, carência de juros e dificuldades financeiras. Hoje, o patrimônio líquido do fundo está acima de 2,3 bilhões de reais, com mais de 130 mil cotistas. Mesmo depois de toda a crise, ainda é um dos maiores FIIs de papel da Bolsa Brasileira. O problema é que o valor patrimonial segue muito distante do preço de mercado. Enquanto o VP por cota gira acima dos R$ 100, a cota está negociando perto dos R$ 16,72 atualmente. Isso mostra claramente que o mercado não acredita que aquele patrimônio será realizado integralmente. Um ponto importante que o mercado começou a observar no HCTR11 foi a leve melhora operacional da carteira entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Em dezembro, apenas 12% da carteira de CRIs estava em dia. Já os ativos em carência de juros representavam 75% da carteira, enquanto 14% estavam inadimplentes. No relatório de janeiro de 2026, os números mostraram uma pequena evolução. Os ativos em dia subiram para 19% da carteira. Já a fatia em carência de juros caiu de 75% para 66%. Por outro lado, a inadimplência teve uma leve alta, passando de 14% para 15%. Isso mostra que parte das operações saiu da condição de carência e voltou a gerar pagamentos normalmente, o que é positivo para o fluxo de caixa do fundo. Apesar de ainda existir um nível elevado de risco dentro da carteira, essa movimentação pode indicar um começo de estabilização em algumas operações problemáticas. O que mais chama atenção no resultado do HCTR11 é que, apesar da crise da carteira e da enorme desconfiança do mercado, o fundo continua gerando caixa suficiente para sustentar as distribuições atuais. Isso fica muito claro quando a gente compara o resultado contábil com o fluxo de caixa real do fundo. No resultado contábil, janeiro de 2026 fechou com um lucro de aproximadamente 24,5 milhões de reais, equivalente a 1,11 real por cota. Só que esse número sozinho pode enganar o investidor, porque existe muito efeito contábil, principalmente relacionado à marcação dos ativos da carteira. O que realmente importa para pagamento de dividendos é o fluxo de caixa. E nesse ponto, o fundo apresentou cerca de 6,56 milhões de reais de resultado caixa no mês, equivalente a aproximadamente 0,3 real por cota. A distribuição anunciada foi de 0,27 real por cota, ou seja, o dividendo ficou coberto pela geração de caixa do período. Isso é extremamente importante porque mostra que o fundo não precisou distribuir acima do que gerou no caixa naquele mês. O mercado vinha muito preocupado justamente com a sustentabilidade dos dividendos do HCTR11. Então essa cobertura ajuda um pouco na percepção de risco. Outro detalhe relevante é que o fluxo de caixa vem relativamente estável nos últimos meses, entre agosto de 2025 e janeiro de 2026. O resultado caixa por cota ficou praticamente entre 0,3 real e 0,34 real na maior parte do tempo. Isso mostra certa previsibilidade operacional, mesmo com os problemas da carteira. Agora, quando olhamos a linha de receitas dos FIIs investidos pelo fundo, aparecem oscilações enormes. Em dezembro de 2025, por exemplo, houve impacto negativo superior a 12,9 milhões de reais nessa linha, principalmente ligado à marcação a mercado. Em janeiro de 2026, novamente houve resultado negativo próximo de 3,3 milhões de reais. Isso explica por que o mercado continua desconfiado. Existe muita volatilidade contábil dentro da carteira,
principalmente em ativos mais arriscados e operações subordinadas. O fundo ainda carrega bastante risco estrutural. Por outro lado, a receita de CRIs continua forte. Em janeiro foram mais de 28 milhões de reais vindos dos CRIs, sendo quase 22 milhões de reais apenas em juros e mais de 6 milhões de reais em correção monetária. Como boa parte da carteira indexada ao IPCA, a inflação ainda ajuda bastante na geração de receita do fundo. As despesas continuam relativamente controladas. A maior parte está concentrada na taxa de gestão e administração. Em janeiro, o total de despesas ficou próximo de R$ 442 mil, um valor pequeno, perto da receita operacional do fundo. E aqui entra um detalhe importante. Com a cota em R$ 16,72 e dividendos nessa faixa de R$ 0,26, o dividend yield fica absurdamente elevado. Isso chama investidores especulativos, caçadores de dividendos, e investidores que acreditam numa possível recuperação do fundo no longo prazo. Mas é justamente aí que mora o risco. Dividend yield alto sozinho não significa segurança. Muitas vezes o mercado paga barato, exatamente porque existe dúvida sobre a sustentabilidade desses pagamentos. Outro ponto importante é o perfil da carteira. O fundo tem concentração muito forte em multipropriedade e setor hoteleiro. Isso pode funcionar muito bem em momentos positivos da economia e do turismo, mas também aumenta bastante o risco operacional. Além disso, várias operações são subordinadas ou mezanino, posições que recebem depois das séries seniores em caso de problemas. Ou seja, o retorno é maior porque o risco também é maior. A carteira possui taxa média de inflação mais 11,3% ao ano, um retorno extremamente elevado comparado ao mercado tradicional. Só que retorno elevado normalmente vem acompanhado de risco elevado. Não existe mágica no mercado financeiro. O próprio gestor deixa isso claro no relatório quando afirma que o HCTR11 possui maior volatilidade, menor previsibilidade de distribuição e perfil voltado para investidores arrojados. O mercado ainda tem memória muito forte da crise enfrentada pelo fundo nos últimos anos. O HCTR11 também possui investimentos em outros FIIs como HCHG11, HCST11 e XBX11, além de posições menores em Primeiro IC, loteamentos e Serra Verde. O maior destaque é o HCHG11, representando cerca de 3,42% do patrimônio do fundo. Já o HCST11 possui participação menor, próximo de 1,64% do PL. O fundo ainda mantém posição de caixa para ajudar na liquidez e nas distribuições mensais. Muitos investidores entraram no HCTR11 quando ele pagava dividendos gigantescos e a cota parecia imparável. Depois veio a deterioração da carteira, revisões patrimoniais, queda brutal da cota e perda de confiança. Hoje o fundo vive praticamente uma fase de reconstrução de credibilidade. Mas também é verdade que nesses momentos extremos começam a aparecer oportunidades para quem entende o risco e aceita a volatilidade. Se parte relevante da carteira conseguir se recuperar nos próximos anos, existe potencial de valorização muito grande, porque a cota negocia com desconto enorme frente ao valor patrimonial. Só que isso depende da recuperação dos ativos, redução da inadimplência e melhor operacional das operações investidas. Um ponto que chama atenção é que mesmo com toda a crise, o fundo ainda possui liquidez relevante na bolsa, movimentando mais de R$ 1 milhão por dia em média nos últimos 12 meses. Isso mostra que o mercado continua acompanhando de perto o case. Existe muito investidor monitorando qualquer sinal de melhora ou piora da carteira. Outro fator importante é acompanhar a atuação da gestora. O relatório mostra que a Hectare segue trabalhando junto das securitizadoras na cobrança dos ativos inadimplentes e na execução de garantias quando necessário. Isso é fundamental, porque grande parte da tese hoje depende justamente da capacidade de recuperação desses créditos problemáticos. Na prática, o mercado está dividido. Tem gente que acredita que o pior já passou e que a cota nos níveis atuais representa oportunidade histórica. E tem investidores que preferem ficar de fora porque ainda enxergam muita incerteza na carteira e dificuldade de previsibilidade nos resultados futuros. O fato é que o HCTR11 virou um fundo de turnaround. Hoje a tese é muito menos sobre crescimento e muito mais sobre recuperação. O investidor que entra agora está apostando que o fundo conseguirá reorganizar a carteira, reduzir problemas e manter geração de caixa ao longo do tempo. Com a cota em R$ 16,72 e distribuição recente de R$ 0,26
por cota em março de 2026. O retorno chama atenção imediatamente, mas é importante olhar além do dividendo e entender a qualidade da carteira, o nível de risco e principalmente a capacidade real de recuperação dos ativos. No final das contas, o HCTR11 continua sendo um dos FIIs mais polêmicos da Bolsa Brasileira, amado por alguns, evitado por outros, mas impossível de ignorar. Enquanto a cota segue próxima das mínimas históricas, o mercado inteiro continua tentando responder a mesma pergunta. Estamos diante de uma armadilha de valor ou de uma oportunidade extremamente descontada? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curte análises diretas, sem enrolação, acompanhando o mercado de fundos imobiliários e investimentos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!